Oi amigos, a nossa resposta hoje é sobre uma dúvida de algo que está acontecendo no mundo inteiro nesse momento. É sobre o racismo. Está tendo reações pelo mundo inteiro por causa de um evento triste que aconteceu na cidade de Minnesota, um policial que assassinou um negro. E a pergunta é, Deus se posiciona sobre essa questão? É claro que Deus se posiciona. Deus é um Deus de amor e para Deus não existe distinção de tribo ou de raça. Na palavra de Deus, em Levítico, capítulo 19, versículo 33, o Senhor manda dizer assim, olha, se o estrangeiro peregrinar em vossa terra, não o oprimireis. Olha, o que tem mais acontecido no mundo hoje são migrações de países em guerra, países em fome, e os estrangeiros tentando um lugar em outras nações. E a palavra de Deus diz que, como o natural, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-ei como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aprenda isso. Deus é um Deus que Ele quer harmonia entre as nações. Eu sei que Deus é tanto contra o racismo, contra as reações que depredam a cidade. Deus não quer o vandalismo também. E aí eu digo algo mais para você. Jesus trabalhando contra essa frente, que é o racismo, e entendendo que o racismo, ele é um defeito profundo da alma humana. Após a queda, o diabo começou a trabalhar para promover divisões raciais, divisões entre famílias, entre povos e nações. E eu mostro outra coisa. Sabe que Jesus, ele querendo alcançar os samaritanos, que eram judeus, mas eram judeus de raça misturada. E por serem misturados, eles eram odiados, desprezados, e havia um preconceito muito grande dos judeus contra os samaritanos. E um dia, Jesus se encontrou com uma mulher que era samaritana. Primeiramente, um judeu nunca conversava com um samaritano, e muito menos quando esse judeu era uma mulher. E a palavra de Deus, lá em João capítulo 4, versículo 9, diz assim, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? E a palavra de Deus, ela registra assim, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Preste atenção que o próprio Jesus, ele está derrubando, está tentando derrubar essa barreira de preconceito racial. Olha, a palavra de Deus diz que Deus nos escolheu para ser uma raça eleita, mas não uma raça para discriminar, mas uma raça para abençoar, uma raça para promover unidade entre os povos, porque Deus ama qualquer raça sobre a terra, para Ele não há distinção. Dessa maneira, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Pedro é tratado nessa situação. Pedro foi enviado aos gentios também, como o apóstolo Paulo, mas havia um preconceito muito grande de Pedro contra qualquer outra raça. E Deus trabalhando o coração de Pedro contra o preconceito racial, Deus aparece para Pedro numa visão, num êxtase que ele teve. Deus estava querendo enviar Pedro para começar um avivamento no meio de estrangeiros. A nação de Israel não tinha nenhum relacionamento com outra nação. O propósito de Deus é que o evangelho da graça se tornasse conhecido através dos judeus. E Pedro é um apóstolo para os gentios, como Paulo. Mas Deus precisava de Pedro para levar o evangelho para Cornélio, que era um italiano da corte italiana. Tudo acontece, Pedro se submete, e quando ele chega na casa de Cornélio, o próprio Pedro fala que quando ele entrou na casa de Cornélio, havia muitas pessoas reunidas, os italianos. E no versículo 28 de Atos 10,
a palavra de Deus diz assim, que a quem se dirigiu dizendo, olha, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem eu considerasse incomum. Todos são importantes. Isso é registrado, mas em Apocalipse, quando Jesus é entronizado, lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus diz sobre Jesus: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. Nós que somos cristãos, nós fomos chamados para pregar o Evangelho da Graça, que é a única solução para todo o racismo. O Evangelho da Graça transforma a alma do homem que é preconceituosa e racista. Eu espero que eu tenha te ajudado. Um grande abraço.